Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos passar nesse momento já para o momento de ceia do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo à igreja de Coríntios, a primeira carta, no capítulo de número 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 11. Amém. A partir do versículo de número 20, o texto bíblico diz assim: Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando as demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Então aqui Paulo está ensinando, disciplinando a igreja como deveria ser a ceia. Porque a ceia se tornou um momento controverso desta igreja. As pessoas iam para lá naquele tempo, era uma ceia, era um jantar, tinha um jantar para a igreja. Era colocada uma mesa, era posta uma mesa, e as pessoas levavam os seus alimentos. E as pessoas mais ricas da igreja, geralmente, elas tinham proeminência em chegar na mesa, em comer primeiro. E aquelas pessoas, então, eles comiam e esqueciam que haviam irmãos mais
humildes, irmãos pobres na igreja que deveriam também participar da mesa. E aí Paulo então fica sabendo que as pessoas mais simples da igreja não estavam tendo a oportunidade de participar por causa da soberba de alguns que estavam na igreja. Tanto é que no começo, se você for ver, Paulo vai dizer, olha, eu fiquei sabendo que vocês se reúnem, e se reúnem não para melhor, mas para pior. Então Paulo estava dizendo, o culto de vocês, ao invés de mudar, transformar a vida de vocês, e fazer com que vocês saiam cada vez melhor da reunião e do culto, vocês na verdade saem cada vez pior. Então que essa não seja uma repreensão para nós, apesar do que muitas vezes a gente vê que as pessoas não têm reverência nenhuma no momento não só do culto, mas da ceia em si, não se preparam, vive o mês inteiro, a semana inteira, o ano inteiro de qualquer jeito, e não faz essa autoanálise que Paulo diz aqui, olha, então examine-se, pois o homem a si mesmo, veja como é que está a sua vida, examine o seu coração, peça quando você abrir os seus lábios para pedir perdão, que seja um pedido de perdão genuíno, não da boca para fora. É muito fácil a gente chegar aqui, Deus me perdoe, e achar que está tudo bom, está tudo bem. Não, que o seu coração se quebrante realmente diante da presença de Deus, que nós tenhamos reverência. Eu até falei, semana passada, eu estava conversando com os irmãos e falando assim, que colocar uma certa norma no momento de culto, na hora da palavra, se alguém quiser beber água, segura um pouco. Não vai dar pedra nos rins, porque eu tenho certeza que vocês não bebem tanta água igual bebe quando chega na igreja. Se tiver um problema renal, alguma coisa assim, é uma coisa. Mas culto é momento de reverência, irmãos. Não é porque o pastor está aqui, o pregador está aqui, não. Primeiro, é falta de respeito com o pregador. Segundo, é falta de respeito com os irmãos que estão prestando atenção no culto. Terceiro, é falta de respeito com Deus. Porque o culto é um momento de reverenciar a Deus. Quando o pregador está pregando aqui, ele está profetizando a palavra de Deus sobre a igreja, ensinando a palavra de Deus à igreja. Agora, qual proveito vai ter que se a cada 10 palavras alguém sai na porta e vai beber água? Pegue sua água antes. Chega, já pega um copinho, põe do lado. Mas na hora da palavra, fique quieto. Ouça Deus falar. Eu lembro quando eu era criança, e minha mãe ia para a igreja, e a igreja que nós congregávamos quando criança, era uma igreja que tinha bancos bem parecidos com esses bancos aqui, os nossos. Irmãos, não tinha um pio de criança. As crianças levantavam, cantavam, louvavam. Na hora da palavra, tinha salinha, minha irmã está aqui, tinha salinha naquela época? Não existia salinha. Não existia. Quem foi católico aí sabe como era que era, o sistema é bruto, né? Era bruto. Era do lado, se o padre falava lá, se o menino piasse dentro da missa, né? Precisamos dessa reverência diante do Senhor, para que o nosso culto seja um culto santo e agradável a Deus. Que a gente entenda, que a gente ouça a mensagem
E essa mensagem, ela rumine no nosso interior durante toda a semana, lembrando o que foi dito, lembrando o que foi falado, deixando essa palavra que entra em nós, em nosso coração, trabalhar no nosso coração, nos moldando. Aí, meus irmãos, eu tenho a certeza absoluta de que você vai ver grandes coisas e grandes progressos espirituais na sua vida. Você vai ver. Eu creio nisso. Amém? Hoje muitos não puderam estar aqui. Alguns por enfermidade, outros por questão de locomoção, a chuva atrapalha um pouco. Mas nós que estamos aqui hoje, vamos ter total reverência com esse momento de ceia, aonde nós lembramos e sabemos que Cristo está presente, e nós lembramos aquilo que foi feito por nós lá no Calvário. O sacrifício de Jesus, a morte do Deus encarnado, para te tirar das garras do inferno, para te dar uma vida eterna, para te dar perspectiva de que o dia que você partir desta vida, você tem a certeza de se encontrar com o Senhor diante dos portais eternos e ouvir Ele dizendo assim: olha, vinde bendito do meu Pai. Adentrai essas portas que estão preparadas para você antes da fundação do mundo. Ou então, meu irmão, você vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer para você assim: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Já pensou? Quão sério é a vida espiritual? O quão sério é levar uma vida espiritual de qualquer jeito? Já pensou você passar uma vida inteira frequentando templos e igrejas, e naquele grande dia do Senhor, o dia que todos nós estaremos face a face com o Criador, aonde não vai ter como mais você correr, aonde não vai ter mais como você se esconder, embora nós não consigamos esse feito de nos escondermos de Deus, mas você vai estar diante do Criador, e Ele vai puxar sua ficha, e Ele vai te dar a sentença. Qual será a sua sentença? Qual será o caminho que você vai trilhar? Qual será a porta que você entrará? Meus irmãos, a vida espiritual é uma vida muito séria. Estamos vivendo em tempos em que as pessoas não estão preocupadas com isso, porque nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, nós estamos preocupados em ter as coisas aqui nesse mundo, nós estamos preocupados com muitas coisas. A vida espiritual sempre é algo secundário, segundo plano na nossa vida. Eu
sempre falava isso quando eu era pastor de outra igreja, e eu vou repetir aqui hoje para vocês. Uma frase de uma pessoa muito conhecida no meio católico, que era a Madre Teresa de Calcutá. Um dia um repórter perguntou para ela por que ela não tirava um tempo de descanso, um tempo de férias, um tempo para poder arejar a sua memória, dar uma descansada no seu físico. Meus irmãos, aquela mulher vira para o repórter e diz: olha, descansar? Não, eu fui chamada para trabalhar. Eu vou ter muito tempo para descansar na eternidade. Enquanto aqui é luta, é trabalho. Uma mulher que sabemos não professava a nossa fé, mas talvez, queridos, quando nós chegarmos lá na eternidade, talvez você tenha algumas surpresas. Aparentemente, ela não professava a fé no Cristo, era devota de Nossa Senhora. Mas o Cristo se revela a quem Ele quer. E talvez você vai chegar naquele grande dia e falar assim: cadê o fulano? Mas está a Teresa de Calcutá. O fulano não está. Precisamos vigiar e precisamos levar a vida espiritual com mais seriedade. Eu queria convidar você nesse momento a baixar sua cabeça e já chamar aqui o Mateus, o Bruno. Eles vão estar distribuindo a ceia. Nós vamos orar, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Nos arrependemos diante do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Deus, que haja toda reverência ao Teu santo nome. Nós não nos dobramos aqui diante de algo que nós podemos ver, nós nos dobramos diante de um Deus que tudo vê, que tudo fala, que tudo mostra ao seu povo. Um Deus perdoador, um Deus que entregou tudo por nós, o seu Filho, o seu unigênito. E a Tua palavra ainda diz que agradou ao Senhor moê-lo, porque o fez para resgate de muitos. E que nós possamos, juntos aqui como igreja, como comunidade da fé, tirar esse tempo aqui como um tempo de reverência ao Senhor, de culto ao Senhor, de ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos quando fomos, ó Deus, soberbos. Perdoa-nos quando fomos irreverentes. Perdoa-nos quando fomos, ó Pai, totalmente indiferente ao nosso irmão, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges. Quebra nosso coração. Como diz a canção, quebra a nossa vida e nos faça como aquele oleiro fez com o barro.
e como o cântico que acabamos de cantar, que tenhamos um coração regenerado, voltado para Ti, somente para Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode pegar o pão, o cálice, segura nas suas mãos. E juntos nós vamos celebrar. Você que é batizado, é membro da igreja, fique de pé. Pode pegar o seu pão, o seu cálice nesse momento. Amém. Pegar um. Depois o pastor dá um para você, tá? Amém, queridos? Todos receberam, todos pegaram. Vamos, nesse momento, ceiar. Como disse o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, eu entrego a vocês aquilo que também eu recebi, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele parte o pão, ele dá graças e diz: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Vamos comer em memória dele, amém? Semelhante modo, depois de haver comido, de ter ceado, ele pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós vamos beber em memória dele, em comunhão como igreja, em comunhão,
sabendo que essa é a nossa esperança, de que nós estamos aqui celebrando esse momento, comendo o pão, bebendo o cálice, até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Se não na morte, no dia que Ele retornar a esse mundo, nós iremos com Ele. Amém? Que você beba. Amém. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Pode se sentar. E já abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 12. Nós vamos ler, eu tenho um pouco tempo agora para trazer a mensagem, mas vamos refletir um pouco aqui na palavra de Deus, Marcos capítulo 12. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo de número 41, e eu já vou lendo, você vai encontrando aí Marcos 12, 41, nós vamos ler até o versículo 44. Diz assim: assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram, do que todos os que fizeram as suas ofertas. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía de todo o seu sustento. Eu queria ler o versículo 44 novamente, na versão NVT, que diz assim: eles deram uma parte do que lhes sobravam, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Meus irmãos, nós sabemos, e eu vou trazer aqui um panorama, eu vou trazer aqui uma geral, né, do contexto, eu vou contextualizar como viviam as viúvas no tempo de Jesus. Porque aqui o texto que nós lemos um texto sobre uma mulher simples, do povo, uma mulher com poucos recursos, mas interessante que, diante de todo aquele momento do culto que estava ali acontecendo no templo, foi a única pessoa que chamou a atenção de Jesus. Sabemos que a sociedade judaica naquele tempo, ela era uma sociedade muito patriarcal.
que as mulheres dependiam do marido ou do pai antes do casamento, depois do casamento dependia do marido, e na falta do marido, se ela tivesse filhos, ela ficava então dependente dos filhos. Se essa mulher era uma mulher estéril e que não teve filhos, essa mulher então, se o marido não deixasse nenhum bem, não deixasse nada para ela ficava desamparada, porque naquele tempo não havia Bolsa Família. Então, geralmente, essas mulheres ficavam desamparadas e elas iam para a mendicância, iam para as ruas pedir, iam para as portas do templo para tentar conseguir ganhar alguma coisa de alguém, para poder sustentar a sua casa. A lei de Moisés, ela determinava que o povo de Deus, o povo judeu, deveria cuidar das viúvas. Se você pegar Êxodo capítulo 22, você vai ver que Moisés mostra ali, que Deus mostra que nós não deveríamos, afligir a viúva e nem os órfãos. Ou seja, deveria se cuidar das viúvas, do órfão e do estrangeiro. Em Deuteronômio capítulo 27, no versículo 19, nós vamos ver também Deus dando até mesmo uma palavra de maldição, dizendo: maldito aquele que maltratar a viúva. Mas apesar de tudo isso que Deus havia falado, que Deus falava ao seu povo, as mulheres viúvas, elas eram esquecidas pelas pessoas, ou então elas eram exploradas pelos religiosos. Tanto é que no versículo anterior, no versículo de número 40, você vai ver que Jesus está falando que os fariseus comiam o dinheiro, as posses das viúvas. Ou seja, aquelas mulheres viúvas que eram mais ricas, os fariseus faziam de tudo para poder arrancar o máximo do dinheiro daquelas mulheres. Os fariseus eram os religiosos, eram os pastores daquele tempo. Mas também haviam as viúvas ricas, não só as pobres, as ricas também. Elas tinham mais liberdade social, porque tinham mais posse. Se o marido morresse, se não houvesse filhos, todas as posses ficavam com a viúva. Se houvesse alguns filhos, os filhos tinham a obrigação, era necessário que os filhos cuidassem da mãe, dando a ela tudo que ela necessitasse. E essas mulheres, geralmente algumas, ficavam com boa parte da posse do esposo. Elas eram mulheres que gostavam de fazer as suas benfeitorias no templo. Elas gostavam de ajudar na obra. Elas ajudavam entregando os seus dízimos, fazendo ofertas no templo, gostava de sustentar os rabinos, as pessoas que cuidavam do templo. Então, nós vamos ver até um exemplo de Jesus, que nós sabemos que mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Porque, irmão, muitas vezes quando a gente fala de dízimo e de oferta na igreja, as pessoas pensam assim: não, eu não vou doar não, eu não vou fazer não, por quê? Porque Deus, de alguma forma, Deus vai providenciar. É aquela coisa de nós acharmos que a obra de Deus é feita, talvez, com dinheiro caindo do céu. E dinheiro não cai do céu.
O próprio Jesus tinha o poder. Lembra quando Jesus pediu para Pedro ir lá pegar um peixe, e da boca do peixe ele tirou o quê? Uma moeda, né? E aquela moeda, Pedro então foi lá, pagou o imposto por ele e por Jesus. Não foi? Jesus poderia fazer isso, ele como Deus. Ele poderia tirar dinheiro de onde ele quisesse, mas não. Ele tinha mulheres, homens, pessoas que faziam as suas ofertas para que o ministério de Jesus pudesse avançar, para que o evangelho fosse pregado, para que o Messias pudesse mostrar a sua palavra ao mundo. Então as mulheres ricas, elas mantinham devoção, elas mantinham a caridade, elas financiavam as boas obras, como eu disse, financiavam Jesus. Se você for lá em Lucas capítulo 8, você vai ver claramente a Bíblia mostrando que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus com seus bens. Mas muitas delas eram exploradas pelos religiosos. Nós temos que entender que as viúvas pobres, elas eram a maioria. Elas viviam, queridos, à margem da sociedade. Elas dependiam, para poder sobreviver, dependiam dos parentes mais próximos, do sogro ou dos filhos, se elas possuíssem. Elas iam pedir esmolas. As pessoas, os vizinhos, a comunidade, ajudavam essas mulheres. Você vai ver isso em Atos, no capítulo 6, no verso 1, a partir do verso 1. Mulheres que eram viúvas e eram sustentadas pela igreja. Porque esse também, nos dias atuais, é o papel da igreja, sustentarem essas pessoas. Muitas viviam extrema pobreza. E o exemplo mais marcante, irmãos, é o dessa mulher. Irmãos, Jesus nunca desprezou as viúvas. Nunca desprezou. Você vai ver Jesus demonstrando uma compaixão muito forte pelas viúvas. Lembra em Lucas capítulo 7, quando Jesus encontra uma mulher que vai enterrar o seu filho na cidade de Naim, uma viúva que só tinha um filho, e aquele filho era o provedor da casa, era quem trabalhava e trazia sustento para dentro de casa. Imagina agora, aquela mulher, ela perdeu o esteio da casa, ela perdeu o provedor da casa, que era o seu filho. Jesus passa pela vida dessa mulher, e Jesus devolve a ela a dignidade, ressuscitando o seu filho. Imagina, aquela mulher pensando assim, eu sou uma viúva, fiquei agora totalmente desprovida, totalmente agora eu não sei o que fazer da minha vida. Jesus, quando passa pela vida de alguém, meu irmão e minha irmã, ele passa para mudar a história da vida do ser humano. Jesus falou contra os líderes religiosos por causa das viúvas. Como eu já disse, no verso de número 40, você vai ver isso, desse capítulo que nós lemos. Porém, o que chamou a atenção de Jesus
foi a generosidade de uma mulher que não tinha nada. Ai, irmão. Aquelas moedinhas eram chamadas de lepto. Sabe quanto valia em reais hoje as duas moedas chamadas de lepto, lançada por aquela viúva? R$ 0,79. Aquela mulher passava o mês com 79 centavos. Aquela mulher, quando Jesus, imagina, queridos, naquele lugar, um momento de festa, um momento onde as pessoas ricas, os fazendeiros, os criadores de gado, os criadores de ovelha, os mercadores, todos estavam ali, mostrando a sua pujança financeira, mostrando talvez, se naquele tempo fosse hoje, mostrando a sua Hilux do ano, a sua caminhonete, o seu carro importado, conquistado pelas plantações, pelo esforço do seu trabalho, aqueles homens ricos ali naquele momento, compartilhando uns com os outros das suas riquezas, do que eles ganharam nas suas plantações, mostrando uns aos outros quão grandes coisas eles receberam por intermédio de Deus e como eles foram abençoados. Era uma festa, era um momento de êxtase, era um momento de colocar a melhor roupa, o melhor sapato, usar os melhores perfumes. Era um momento de ir entregar as suas ofertas diante do gasofilácio. Era um momento de cultuar ao Senhor. O momento de ofertório é um momento de culto. É um momento que você está cultuando a Deus. Imagina, de repente, aquela mulher, ela passa no meio de todos aqueles homens, uma mulher simples, sem condições de vestir uma boa roupa, ou calçar um bom sapato, ou ir ao salão e arrumar o seu cabelo, e se colocar o melhor perfume. Ela não tinha isso, mas foi aquela mulher que rasgou o meio da multidão, foi aquela mulher que chamou a atenção daquele que via todas as coisas. Foi aquela mulher simples, talvez de pés descalços, de pés sujos, que chamou a atenção de Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer para você que uma das coisas que alegra o coração de Deus é a simplicidade. Haja vista que a Bíblia diz que Deus se afasta do soberbo, mas que Deus dá graça aos humildes. E a humildade, queridos, a humildade não quer dizer falta de algo, não. Porque nós temos muitos pobres soberbos e muitos ricos humildes. É fato. Uma vez nós fizemos um almoço numa outra igreja. Havia acabado a carne e nós fomos fazer um marmitex para um morador de rua que veio pedir um pouco de comida. Não havia mais carne. Nós fritamos 2 ovos, colocamos no marmitex. Quando entregamos o marmitex, ele abriu e falou assim: ovo? Ah, não como ovo não. Pegou e jogou o marmitex fora. Então, humildade não tem nada a ver com questão social ou financeira.
Aquela mulher então entra no meio daqueles homens ricos, poderosos, começa a passar no meio deles, talvez chamou a atenção deles também, pela forma que ela se vestia, pela forma que ela estava. Ela não tinha as roupas bonitas das esposas daqueles homens. Aquela mulher entra com a sua devoção a Deus, com a sua alegria diante de Deus, com o seu coração grato de dizer: Deus, não tenho tudo que esses homens, o que essas pessoas aqui têm, mas uma coisa eu tenho: a alegria de poder chegar diante do Senhor e entregar toda a minha vida diante do Senhor. Irmãos, isso aqui não está falando de dinheiro somente. Essa passagem não está falando apenas de uma pessoa que entregou todo o seu sustento. Aqui, essa passagem está falando de uma mulher que não se preocupava com o que ia acontecer amanhã, porque ela tinha plena consciência de que Deus era o seu sustentador. E o que nós podemos então aprender com essa passagem tão gloriosa das Escrituras? Talvez nós lemos a Bíblia e passamos por esse texto e não damos tanto valor a ele, mas esse texto é um texto de grande valor para nós. Nós podemos tirar muitas aplicações desse texto para a nossa vida. E o que nós podemos aplicar desse texto à nossa vida hoje? Primeiro, aprender, irmãos, com essa mulher, sobre a sua grande devoção. Mesmo estando no meio daqueles homens poderosos, ela não se furtou de mostrar a sua grande devoção ao Senhor. Olha o verso de número 42. Olha o que diz. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Quantas vezes, queridos, você veio ao ofertório, ao gasofilácio, ou pegou um envelope e pensou assim: ah não, é tão pouco. Ah não, 2 moedas, o que o pastor vai pensar de mim? 50 centavos? 70 centavos? O que o pastor vai pensar de mim? Essa mulher não pensou nisso. Ela rasgou o meio daquele povo a passos firmes. Ela não se importou com os poderosos, nem o que pensariam dela, ou da sua oferta, das suas 2 moedas ali no ofertório. Ela não pensou nisso não. Ela pensou apenas em Deus, em como Deus se alegra daquele que tem um coração generoso. Segundo, o que eu posso aprender com essa mulher e com essa passagem? Uma mulher que não fala nem o nome dela. Uma viúva. Parece ser genérico, né? Uma viúva. Qual o nome dessa mulher? De que família ela era? Não tem informações. Mas chamou a atenção de quem mais ela precisava chamar. Segundo, o que eu posso aprender com essa mulher? Eu posso aprender sobre a sua grande coragem. Ela teve uma grande coragem de poder adentrar as portas do templo e colocar a sua oferta, os seus 79 centavos, sem pensar ou sem se importar com o que as pessoas pensariam dela.
ou do culto dela, ou da devoção dela. Imagina aquela mulher no templo, no momento dos cânticos, do louvor, aquela mulher com as suas roupas simples, com seus pés descalços, ela louvando ao Senhor, se alegrando no Senhor pela bondade de Deus sobre a vida dela. Imagina, e depois então o mestre do templo, o sacerdote, fala: olha, é o momento das ofertas, e ela pega com toda alegria no seu vestido, na sua bolsa, ela vai e pega 2 moedas, que as pessoas talvez olhassem para as moedas e olha, mas para ela, aquele dinheiro, aquele momento de entrega ali, era um ato de grande coragem e de reverência diante do Senhor. Por último, em terceiro lugar, o que nós podemos aprender com essa mulher? Sobre a sua grande alegria. Irmão, só entrega tudo sem pensar quem tem a real alegria em fazer o que ela fez. Porque ela sabia quem era o Deus que sustentava ela. O verso de número 43 vai dizer que os homens, eles davam daquilo que sobrava. Interessante que o versículo 43, na versão NVT, ainda vai dizer assim: Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo, essa viúva depositou na caixa de oferta mais que todos os outros. Olha, olhando pelo olhar humano, os sacos de moedas e de ouro que entravam ali, as ofertas grandes que entravam ali, Jesus não olhou para nenhuma delas. Jesus olhou para quem deu mais. E olha a inversão de valores, porque se para nós, talvez o saco de moedas de ouro é o mais valioso, para Jesus, para Deus, foi a disponibilidade, a generosidade do coração. Os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. Deus, o homem olha a aparência. Lembra quando Samuel foi ungir o rei na casa de Jessé? Vieram os irmãos de Davi, os caras bonitos, grandes, fortes. Quando entrou o primeiro irmão, Samuel falou assim: não vou ter nem trabalho, já sei quem é o rei. Deus falou: Samuel, espera aí, você está olhando com um olhar, com uma perspectiva totalmente diferente. Esse aí não é o rei, não. Passou todos os 6 irmãos de Davi, tudo bonitão, grande, forte, nenhum. Samuel fica frustrado. Ah, mas Deus, o Senhor mandou vir aqui, agora não tem rei aqui. Tem um rei. Está tomando conta das cabrinhas do pai, lá no pasto. Está de trás das malhadas. Está sujo, fedendo a bode, fedendo a ovelha. É ruivo, é pequenininho. É o filho mais novo. E não foi nem convidado para a festa. Pode ir lá, vai lá que você vai encontrar ele. Não, ele vai vir aqui. Deus trouxe Davi, ungiu Davi. Deus fala para Samuel: olha, Samuel, você está olhando com os olhares humanos. Você tem que ver com os olhos que eu vejo. Eu olho o coração, eu não vejo a aparência. Pode ser bonito, pode ser formoso, pode ser forte, pode parecer tudo isso, mas eu vejo a disponibilidade do
coração. E o texto, o verso de número 44, ainda vai dizer assim, olha, eles deram uma parte do que lhes sobrava, ou seja, o que sobrou, eles estavam tirando uma parte do que sobrou para ofertar. Entende? Eles pegaram a parte da sobra, o que sobrava. Por isso, irmãos, a gente fala, oferta, dízimo não é sobra. Ah não, se sobrar eu vou lá e dou na igreja. Vou pagar todas as minhas dívidas, não estou dizendo para vocês não pagarem. Cada um sabe onde o sapato aperta. Paulo vai dizer que o crente tem que dar com alegria, com generosidade. E a generosidade, quem é que pode ver a disposição do coração? É Deus. Eu já vi irmãos fazendo, sabe o quê? Um grande empresário aqui de Rio Verde, era membro de determinada igreja. Sabe o que ele fez, irmão? Porque o dízimo dele era muito alto na igreja. Sabe o que ele fez? Ele forjou uma sociedade com o irmão dele para poder não dar parte do dízimo. Você acredita nisso? Você acha que Deus então vai se alegrar com isso? Aí forjou uma sociedade para poder diminuir o dízimo dele. Tipo assim, eu vou enganar Deus. Tipo assim, eu vou enganar porque, agora eu tenho um irmão que é sócio de fachada. Meus irmãos, Deus olha a disponibilidade do coração. Ele não vê o valor, Ele não vê aquilo que foi depositado. Olha, Jesus não viu isso. Jesus viu a disponibilidade do coração daquela mulher. A alegria dela em o fazer. A alegria dela de amar a Deus acima de todas as circunstâncias que ela estava vivendo. Como eu mostrei para vocês aqui, as viúvas passavam por muitas dificuldades. Agora pensa, quem de vocês aqui sobreviveria com 79 centavos mensais? Queridos, precisamos ter um coração totalmente em devoção ao Senhor. Um coração com uma grande coragem, como essa mulher teve. Principalmente, um coração com a alegria e singeleza que essa mulher apresentou. Deus não está aqui olhando o quanto você tem na sua conta bancária. Deus aqui não está olhando a sua classe social. Deus não está aqui olhando o que você pode fazer. Não, Deus está aqui olhando o seu coração. E aonde está o seu coração? Há dois senhores? E para encerrar, já passei um pouquinho do tempo. Para encerrar, irmãos, semeiem na terra boa do Evangelho de Jesus, com amor, com generosidade, com alegria. E vocês vão ver que Deus, que é gracioso para conosco, Deus não deixará faltar nada nas vossas despensas. Lembra da viúva de Serepta? Não vai faltar a farinha na sua mesa, no seu armário, e nem
o óleo na sua botija. Lembra do que Davi disse? Olha, eu fui homem novo, agora sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendicando o pão. Lembra de Jesus? Olha os pássaros do céu, eles não semeiam, mas o Pai Celestial dá a eles de comer. Não valem vocês muito mais do que os pássaros? Se Deus cuida dos pássaros que hoje vivem e amanhã já morreram, não vai cuidar muito mais de vocês? O grande problema nosso é a nossa falta de fé. O grande problema nosso é a nossa falta de, o nosso coração indisposto, indisponível para as coisas grandiosas que Deus quer fazer em nós. E nós podemos olhar para esse texto e olhar com um coração profundamente alegre de dizer e de entender que Deus é aquele que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Que você vá para casa com essa mensagem, guarde isso no seu coração. Tenha um coração disponível, tenha um coração generoso, tenha um coração alegre, e você vai ver as grandezas de Deus sobre a sua vida. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós